aí, nação de Lenço, juventude linda, desbravadores, aventureiros da União Leste Brasileira. Tava com saudade de vocês, pastor Dudu passando por aqui, mandando um beijão para todo mundo e, claro, Maranata. Tem mais gente aí além de desbravadores e aventureiros, né, professora? Com certeza. Boa tarde a todos vocês. Realmente a gente estava com saudade. Faz um tempinho que a gente não faz uma live por aqui, né? não É é? verdade, é verdade. E eu vim aqui, gente, com o meu lenço maravilhoso. E, claro, representando também o Ministério dos Adolescentes, que agora nós ganhamos, né, os pré-adolescentes. Então, a nossa família cresceu. Cresceu e está cada vez mais forte em nome de Jesus. E graças ao seu trabalho, diretor, diretora, capelão, capelã, enfim, você é a pessoa que cumpre fielmente a parte que corresponde. Afinal de contas, você está aí salvando do pecado, guiando no serviço, organizando o seu clube de desbravadores, aventureiros, trabalhando aí com seus adolescentes, com seus pré-adolescentes e, por que não dizer, quando falar de aventureiro, falar das nossas crianças também. É óbvio que eu quero tomar como ponto de partida um trecho da palavra do Senhor, um texto pequenininho, e essa Bíblia aqui é especial, você vai vê-la daqui a pouco sendo exibida para você. Esta é a Bíblia que todo aquele que batizar este ano, professora, vai estar recebendo. A Bíblia mais um. Pensa numa Bíblia top. Então se prepara que o batismo da primavera é uma Bíblia dessa para cada um. Pode ir procurando o seu departamental. E daqui a pouquinho você vai ter muitas surpresas aí sobre questões relacionadas a premiações. Mas eu disse para você que como ponto de partida nós vamos tomar aqui Apocalipse capítulo 1, verso 3. Olha o que diz a Bíblia. Poderoso esse verso, hein? Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Felizes são aqueles que ouvem a mensagem e obedecem o que ela diz, pois o tempo está próximo. Quer ser feliz? Tem que fazer o quê, professora, para ser feliz? Estudar a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra. E é isso que a gente faz na nossa igreja, com os nossos adolescentes, pré-adolescentes, com as nossas crianças. E você é o portador, a portadora da mensagem do céu. Percebe como sua obra é tão importante? Então, por isso que a gente quer orar neste momento, pedindo as bênçãos do Papai do Céu sobre você. E é claro que em meio à oração, daqui a pouquinho, terminando a oração, você já vai mandar aí recado para todo mundo que ainda não está conectado, para correr para cá, se conectar com Adventistas Bahia Sergipe, porque o lançamento da Classe Bíblica 2025 já está sendo bênção. Vem com a gente e vamos orar neste momento. Professora? Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que temos de lhe servir. Nesse momento, Senhor, toda a sua liderança se reúne para ouvir da Tua palavra, para ouvir como dar estudos bíblicos, para tirar dúvidas desse que deve ser o nosso maior empenho quando trabalhamos com as novas gerações. Então, Senhor, nos capacite, nos dá sabedoria, nos dá discernimento e, acima de tudo, Senhor, nos dê saúde para que possamos desempenhar a obra pela qual o Senhor tem nos convidado. Abençoe também o nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Professora, obrigado aí pela sua presença conosco nesse momento super marcante, mas tem mais gente aqui com a gente, tem mais gente conosco, tem autoridade está por aqui, a autoridade máxima da União Leste Brasileira, que é o nosso presidente, veio aqui para dar um recado para vocês. Então, professora, a gente se retira rapidinho, deixa o chefe entrar, que daqui a pouco a gente volta. Acompanha aí esse recado. Olá a todos vocês, diretores das classes bíblicas das nossas igrejas aqui na Bahia e Sergipe. Você que faz parte do Ministério dos Desbravadores, aventureiros, adolescentes, pré-adolescentes. Muito obrigado, pastor Dudu, professora Eliane, pelo convite. É sempre uma alegria poder participar e falar para as novas gerações. Eu estou aqui apenas para reconhecer o trabalho de vocês árduo e relevante, porque vocês simplesmente estarão preparando uma nova geração agora, de maio até setembro, para que no batismo da primavera tenhamos em cada igreja desses dois estados, Bahia e Sergipe, uma grande multidão das novas gerações se decidindo ao lado do Senhor. Eu parabenizo todos vocês, os esforços. Eu sei que a cada sábado não é fácil,
mas vocês estão ali se dedicando e preparando vidas para a eternidade. Parabéns, um grande abraço e Deus continue abençoando e dirigindo a vida de todos vocês. Estamos de volta, estamos de volta. Não deu nem tempo de sentir saudade, né, professora? E é muito bom a gente sempre ter com a gente o nosso presidente. A gente quer deixar aqui a nossa gratidão, demonstrando que a administração da Igreja Adventista se preocupa com as novas gerações, estão junto conosco nessa missão. Aliás, as novas gerações funcionam como foco da igreja nesse momento. Afinal de contas, se nós não investirmos agora nas novas gerações, estamos comprometendo não só o presente da nossa igreja, como também o quê? O futuro. Então, vamos valorizar e a classe bíblica faz parte desse processo de valorização. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que vale a pena a gente investir em batismos de pré-adolescente, de crianças na fase dos aventureiros? Tem muita gente que se queixa, né? Não é muito novo para batizar, é muito novinha e tal. Eu acho que é um assunto que precisa ser tratado nessa tarde com os líderes e também com os pais. O que você acha? Ellen White tem um texto que ela diz que a mensagem da salvação ela é tão clara, Jesus a tornou tão fácil de entendimento, que até uma pequena criança é capaz de compreendê-la. Então, se uma criança é capaz de compreender qual é o plano da salvação, essa criança também é capaz de se posicionar ao lado de Cristo e ter, sim, condições de dizer que quer ser batizada. Esse texto aí é top, hein? Já desmonta um monte de argumentação de gente que se opõe ao batismo das crianças, porque se o evangelho é compreensível até para as crianças, segundo a profetisa, quem sou eu para dizer que a criança não tem condições de tomar uma decisão? Mas a gente tem alguém para falar em especial sobre esse assunto. Ele se preparou para transmitir um recado muito especial para você. Eu estou falando do pastor Tiago Bezerra, é o nosso líder de desbravadores e aventureiros para o território da ABAC. A gente já sabe que a ABAC é show. A ABAC é show. Vem para cá, pastor. Boa tarde, pastor Dudu, boa tarde, professora Eliane, a todos vocês também que nos acompanham, muito boa tarde. Pois é, a boa notícia sempre é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sim, batiza juvenis. E por que a igreja batiza juvenis? Vou falar para você agora nessa Bíblia linda, olha que Bíblia linda que nós temos. Mas vamos ler o texto de Mateus, capítulo 28, os versos 19 e 20. Lemos o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Pois é por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia batiza juvenis. Agora, pastor, existem critérios para esse batismo? Porque eu estou preocupado, você pode se perguntar aí com relação à idade, a qualificação desses novos discípulos. Então, pois é, a igreja aqui na divisão sul-americana possui um voto e você pode estudar a respeito desse voto com um pouco mais de calma com o seu pastor, tá bom? Estudar, ver cada item, todos os critérios, mas eu vou falar rapidinho aqui para você. É o seguinte, se é filho de adventista, a gente batiza normalmente a partir dos 8 anos. Se é filho de pais não adventistas, a gente batiza normalmente a partir dos 13 anos. Ô pastor, mas tem um juvenil aqui do meu clube que já fez várias classes bíblicas, o pai e a mãe apoiam, a igreja está junto, todo mundo apoia, é um juvenil muito aplicado, batiza ou não batiza? Bom, você precisa bater um papo com o seu pastor e isso vai ser avaliado em comissão, porque se esse juvenil preencher todos os critérios ali, com certeza esse juvenil será batizado sim, mesmo sendo filho de pais não adventistas e tendo menos que 13 anos, tá bom? Mas tem que ser avaliado pelo pastor e pela comissão. Afinal de contas, essas estruturas do Clube de Aventureiros e de Desbravadores é para cumprir, para alcançar o objetivo da igreja, que eu acabei de ler aqui no livro de Mateus. O objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Por sinal,
Essa expressão é discipulado dito em outras palavras. Agora, o mais importante, minha gente, é o seguinte: tem que ter qualidade no ensino da palavra, tem que ter acompanhamento. Bom, e nós sabemos que os nossos clubes dão um show de qualidade de ensino da palavra, não é? Sempre na realização da classe bíblica. Por isso que a gente está aqui mais uma vez. É treinamento, é material de boa qualidade, é um ensino de excelente qualidade para termos também qualidade na colheita. Acompanhamento e ensino de qualidade. Nós vamos ter discípulos para Jesus Cristo juvenis, desde novinho no Clube de Desbravador de Aventureiros. A gente aprende o caminho eterno, o caminho de Jesus. Aprendemos que Jesus é o Senhor e Salvador de nossa vida e por isso temos desejo e vontade de entregar a nossa vida para Ele. Pois é, fique com esse recadinho rápido aí, Pastor Dudu, foi isso, professora Eliane. Deus continue abençoando a nossa transmissão. Valeu, Tiagão, pastor, foi bênção pura, sem mistura o que você falou, e eu tenho certeza absoluta que os nossos mais que espertos desbravadores, líderes desbravadores, aventureiros, enfim, todo mundo da capelania que está super ligado, ainda dá tempo de você convidar todo mundo, envia esse link aí, pega esse avião aí que tá aí e manda recado para todo mundo, linkzinho daí do Super YouTube, para você colocar muito mais gente em sintonia para esse assunto super importante que é a nossa classe bíblica 2025. Será que está acabando já ou ainda tem umas coisas boas por aí, professor? Pode ser que alguém está achando que está acabando, que a gente já começou com o final, né? Com o nosso objetivo, que é o batismo das crianças, mas está só começando. Então você se prepara, anota tudo. E a gente vai falar agora sobre o como. Quais os materiais a gente tem para usar. E o pastor Dudu já começou falando logo no início dessa Bíblia. E é claro que a gente vai ouvir falar mais dos materiais, mas quero destacar algo muito interessante. Na capa dessa Bíblia, nós temos representando aqui todas as frentes de trabalho com as novas gerações que a nossa igreja tem. Ministério da Criança, Ministério dos Adolescentes, Escola Adventista, Desbravador, Aventureiro. Então a gente já vê pelos materiais que não há separação de ministérios. Todos nós estamos com o foco na criança e no adolescente. Aí sabe reparar uma capa de Bíblia com detalhes, sentiu firmeza aí? E para falar desses materiais, quem que está vindo por aí? Fala para mim. Nós vamos receber agora o pastor Orleando, que vai trazer um conhecimento mais abrangente de todos esses materiais. Pastor Orleando é o nosso líder de desbravadores e aventureiros para a Associação Bahia Norte, Bahia Forte. Boa tarde, pastor Dudu, boa tarde, pro Eliane, tudo bem com vocês? Gente, boa tarde a todos os desbravadores e aventureiros da União Leste Brasileira e, em especial, aos desbravadores e aventureiros da Associação Bahia Norte. Estou aqui para apresentar para vocês o material que iremos usar nesta primavera, na classe bíblica do clube. Então aqui estão as lições que serão trabalhadas para os desbravadores e aventureiros. Esta primeira aqui, Amigos do Coração, é o estudo bíblico que os aventureiros irão estudar, aprender sobre como ser amigo de coração de Jesus. Ou melhor, qual é o amigo do coração de cada aventureiro? Jesus Cristo. Então aqui está a lição. Também temos para os desbravadores de 10 a 12 anos, Descobertas Incríveis. Ele é um estudo bíblico todo baseado na natureza, com lições da natureza, ensinando do amor de Jesus para eles. E para os desbravadores de 13 a 15 anos, temos aqui os spoilers para o tempo do fim. É um estudo bíblico adaptado para os desbravadores, falando do livro de Apocalipse, ou seja, as revelações do Apocalipse para este tempo, para esses meninos e meninas. Só mostrando aqui, rapidamente, como é o estudo por dentro. Por dentro aqui nós temos em cada estudo bíblico, em cada tema, temos uma história, uma explicação para que o líder, o instrutor possa explicar para os meninos e em seguida as atividades onde tem as perguntas e respostas. No caso dos aventureiros tem aqui com codificação, marque falso verdadeiro, tem aqui complete a frase, caça-palavras, tudo isso para de forma divertida os aventureiros responderem e acharem as respostas para as perguntas da Bíblia. No caso do Descobertas Incríveis, tem também, como eu disse, a parte, as lições com algo da natureza, os animais,
os insetos, pássaros e a natureza em si, ensinando para esses meninos. E aí vem as perguntas e respostas, onde eles vão buscar as respostas sobre o que a Bíblia diz para eles do amor de Jesus. No caso do Tempo do Fim, a mesma coisa, vem orientações sobre o livro do Apocalipse, sobre temas importantes e relevantes para o livro do Apocalipse, e as perguntas com o local para eles marcarem as respostas com base nos textos bíblicos que são apresentados. Esse é o material que vamos trabalhar nesta primavera e espero que seja muito útil para você, líder de desbravador, para você, instrutor da classe bíblica, capelão, e para os seus meninos e meninas. Que Deus possa abençoar vocês e tenham todos uma primavera cheia de decisões ao lado de Cristo Jesus. Um forte abraço para todos vocês e lembre-se, Bahia Norte tem MDA forte. Maranata! O Senhor logo vem, é isso daí. Maranata é o que não sai da boca do crente adventista, especialmente dos bravadores, aventureiros, nossa turminha linda dos adolescentes aí, nossas crianças, né? Agora se liga só no que eu vou te dizer, porque vem aí uma autoridade para falar de um negócio muito especial. E essa daí manda com força, irmão. Presta atenção agora. Gente, mando nada. Eu quero falar para vocês, porque aqui isso não acontece, né, pastor? Isso não acontece aqui de ter disputa entre ministérios, graças a Deus. Mas você pode estar se perguntando, os aventureiros, os desbravadores, eles vão encabeçar essa classe bíblica, eles vão conduzir essa classe bíblica, e o Ministério da Criança e o Ministério do Adolescente vai fazer o quê? Vai ficar sentado na janela só observando? De forma nenhuma. Porque os nossos meninos, as nossas meninas, muitas das vezes eles são do mesmo clube, do mesmo ministério, e a gente tem que unir forças, a gente tem que trabalhar junto para que a gente possa ter um alcance ainda maior desse público-alvo que nós temos. Então, o que você vai fazer? Você que é líder do Ministério da Criança e Adolescente na sua igreja. Primeira situação, se por algum acaso não deveria acontecer, mas se aconteceu de não ter um clube para alguma dessas faixas etárias na sua igreja, você vai encabeçar essa classe bíblica, ela não pode deixar de existir. Você precisa estar à frente, conduzir e fazer todo o processo. Porém, se na sua igreja tem o clube, ele é atuante, você vai apoiar, você vai estar ali junto, você vai se disponibilizar, porque muitas vezes os líderes têm algumas dificuldades e você vai estar ali para ajudar. Além disso, você vai fazer um acompanhamento junto aos pais, para que eles sejam os discipuladores em primeira instância dessas crianças e desses adolescentes, porque é assim que deve ser. A família deve estar em primeiro lugar e a igreja e o clube apoiando essa família na condução desses meninos e meninas para que eles cheguem ao batismo preparados. Muito boa palavra, professora, porque é o seguinte, a gente não tem um exército de adolescentes na igreja que deve ficar sem direção, sem estudo bíblico, só porque não pertence ao clube de desbravadores. O ideal é pertencer, né? Mas se não pertence, tem que se fazer algo na direção de atender a necessidade de que eles estudem a Bíblia também. Inclusive, nós temos um caso muito interessante lá em Itabuna, isso mesmo, lá em Itabuna, eu conheci um rapazinho, eu conheci um adolescente chamado Paulinho. O Paulinho se apresentou para mim quando eu estava pregando lá em Itabuna. Ele está mandando recado para mim um montão de vezes. Eu tenho conversado com o Paulinho pelo WhatsApp. Você vai conhecer o Paulinho agora, vai aparecer aí na sua tela. Esse aí é o Paulinho. A próxima foto que você vai ver agora é eu e o Paulinho juntos lá na igreja. E tu acredita, professora, que o Paulinho comprou uma calopsita e colocou o nome na calopsita, adivinha de quê? Dudu, mano. A calopsita do cara se chama Dudu, é mole? Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico chateado, esculhambação, mas brincadeira à parte, obrigado aí, o Paulinho, pelo trabalho que você faz. E ele usa toda essa criatividade dele de colocar nome conhecido numa calopsita e essa desenvoltura dele para algo incrível, né? Eu fiquei encantada quando você me contou. O Paulinho, ele dá estudos bíblicos, ele não é desbravador. Eu falei, cara, você não entra no clube, mano, tem que entrar no clube, você tem que virar desbravador. Mas ele, como adolescente, ele reúne o pessoal dele lá no chat do WhatsApp
e bate papo e dá estudos bíblicos toda semana. E ele estava meio triste comigo, falou assim: poxa, pastor, eu só tenho 5 alunos, 2 estudos bíblicos só para 5, eu queria dar estudo bíblico para mais. É isso aí, Paulinho. Cada um convida mais um. Se são 5, se um trouxer o outro, aí vão ser 10 e depois vão ser 20 e assim sucessivamente. Parabéns, Paulinho, pela sua iniciativa. Deixa Deus te usar, porque eu tenho certeza que você já está sendo e vai ser ainda mais bênção na vida das outras pessoas. Muito impressionante esse testemunho do Paulinho. Com certeza. Cada vez mais a gente vê que o inimigo tem trabalhado para que as nossas Bíblias permaneçam fechadas. Ele não quer que a gente abra a Bíblia e descubra e se delicie com as novidades do Evangelho. Mas o Paulinho fez diferente, mas às vezes tem gente que não sabe como dar um estudo bíblico, não sabe que ferramentas utilizar, não sabe a forma que vai alcançar melhor o público dele. E a gente sabe que o pessoal aí do Ministério preparou várias aulas. Será que a gente tem aula sobre isso também? Tem uma aula para que você fique muito esperto, mais do que você já é, sobre como dar estudos bíblicos. É isso daí. E é um negócio que todo mundo pode fazer, porque você vai estar explicando a razão da sua fé. Ou seja, dar um estudo bíblico nada mais é do que você explicar por que você acredita nisso, por que você acredita naquilo. Mas, sem mais delongas, eu quero convidar o super pastor Lucas Carvalho, da Associação Bahia, Salvação Todo Dia. Vem para cá, pastor Lucas, agora é contigo. Olá, pastor Dudu, professor Eliane. É uma alegria estar com vocês aqui. Quero mandar um abraço para toda a União Leste brasileira e especialmente para essa galera aqui de Salvador, região metropolitana, que é a Associação Bahia, esse povo de Deus que está ligadinho nessa live aqui, fazendo parte desse momento. Pastor Dudu, eu venho aqui hoje trazer umas dicas especiais sobre o estudo da lição. E a primeira dica que eu quero dar para você é essa daqui, ó. Tenha para todos os desbravadores uma Bíblia e uma lição. E, pastor, eu não tenho Bíblia para todos os bravadores. Eu quero te dar uma dica, então. Começa a pedir para os irmãos. Os irmãos têm Bíblia, eles têm lições em casa, Bíblias antigas. Coloque várias Bíblias nas mãos das crianças. Eles vão poder entender a palavra de Deus. A lição, você já viu que tem uma lição para o aventureiro, uma para o desbravador de 10 a 12 anos e uma para o desbravador de 13 a 15. Então, a segunda dica que eu quero falar para você é o seguinte: quando você for organizar a sua sala, separe os meninos por idade. Os aventureiros podem ficar todos juntos. Os desbravadores de 10 a 12 anos precisam estar no seu ambiente para que eles possam conversar a respeito do tema especial deles. Do mesmo caso, os de 13 a 15. Esse ambiente precisa ser organizado com cadeiras, um ambiente agradável, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser dentro da igreja, pode ser na salinha das crianças. Deus vai clarear sua mente e você vai achar o melhor lugar para estudar essa lição. E a próxima dica que eu quero dar para você é: leia a sua lição com oração. Por quê, pastor? Quando você passa a lição, o instrutor também cresce espiritualmente. E quando você vai estudando, você vai aprendendo e também melhora na hora de passar a lição. Por exemplo, você vai abrir a lição, você vai comparar os versos bíblicos e já vai ter sua lição respondida. Por exemplo, quanto da Bíblia é inspirada por Deus? Resposta: toda a Bíblia é inspirada. Eu já li a minha pergunta, coloquei a minha resposta. Quando o meu desbravador aventureiro lê a Bíblia, ele vai perguntar assim: tio, tia, qual é a resposta? Eu já tenho aqui 2 ou até 3 palavras para resumir e ajudá-lo a interpretar a Bíblia. Uma outra dica que eu quero dar para você é que na lição vem sempre uma história de introdução. Não, por favor, não coloque o desbravador para ler ali um parágrafo, 2, porque isso é muito cansativo, eles não conseguem entender, às vezes tem um conversando. Então faça esse momento da introdução da lição um momento especial, um momento criativo. Bem, eu escolhi a lição dos desbravadores e vou contar a história da introdução. Você pode usar de várias formas para contar essa história. Veja só, todos os dias as abelhas saem da sua colmeia para procurar flores. E as abelhas têm uma incrível capacidade de viajar 6 quilômetros durante toda a floresta. Imagina, uma incrível velocidade de 25 km por hora.
Imagina enquanto ela está viajando e ela pega ali o néctar de uma flor ou um pólen e quer levar de volta para a sua colmeia. A pergunta é, como que a abelha consegue memorizar o caminho? Alguém pode dizer pelo feromônios, mas as abelhas se guiam pelo sol. Elas saem de casa sabendo o posicionamento do sol e elas voltam para casa olhando para o sol. E eu quero dizer uma coisa para você. A nossa vida de seres humanos também não é muito diferente. Quero contar para vocês a história. Esse é João. João vive em uma bela casa aqui na Terra. E aqui nessa casa, ele tem muitas batalhas. Ele tem luta, sofrimento, dor, luto. Mas é bem verdade que João também tem dias felizes. Mas esses dias felizes são poucos. E João deseja morar numa casa onde a felicidade seja eterna. E para isso João sonha com o novo céu e a nova terra. Só que neste mundo de sofrimento, para chegar nesse lugar maravilhoso, existem muitas filosofias, lendas, folclores, coisas que desviam a mente humana para chegar naquele lugar maravilhoso. E para guiar João, ele vai precisar da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que vai o conduzir para as moradas eternas. Ela vai servir como um sol que brilha nas trevas da noite desse mundo. João precisa lembrar que a Bíblia é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Você, desbravador, que está se preparando hoje, quer morar no céu, fica conosco e estuda essa lição hoje sobre o poder da Bíblia e você vai conhecer o caminho, a verdade e a vida. Você também pode usar outros métodos, outras ferramentas. Por exemplo, aqui no YouTube você pode selecionar a história das abelhas, um vídeo rápido, curto, de 2, 3 minutos, nada mais do que isso. Por favor, não coloque um vídeo de 15 minutos para eles, você tem um momento especial com a palavra de Deus. A introdução não precisa ser tudo. E eu quero trazer outra dica para você. Que tal você fazer uma pesquisa no YouTube sobre os pastores da TV Novo Tempo e mulheres da Novo Tempo que dirigem classes bíblicas? Isso mesmo, nós temos a escola bíblica. Ali tem um capelão que abre a palavra de Deus, ensina a lição. Que tal você olhar para ele, se inspirar nessas lições? Veja, o pastor mostra como é que se faz. Você também pode fazer. Essa é a minha dica para você e para o seu clube. Desejo que seja um estudo maravilhoso da lição e que você fique cheio do Espírito Santo ao ler e a orar. E quando você for proclamar, a sua fé cresça extraordinariamente. Que Deus abençoe você. Forte abraço, Pastor Dudu. É com vocês aí. Valeu, Pastor Lucas. Que aula top, que aula top. Não, cada ano tem ficado melhor e a igreja é muito abençoada com isso. Então, vocês todos que são Ministério da Criança, adolescente, aventureiro, desbravador, ancionato, eu sei que tem gente de todos os ministérios que ficam aqui pescando essas aulas para serem um cristão aí ainda mais preparado para o trabalho que a gente tem que fazer. Uma outra coisa importante, tudo que está sendo dito aqui vai ficar gravado no canal do YouTube Adventistas Bahia Sergipe. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, porque afinal de contas, tudo que a União Leste Brasileira produz está registrado lá para essa turma super linda da Bahia e também Sergipe. Eu quero só te fazer uma pergunta. Você já segue a professora aqui, Eliane Lopes Batista? É assim que tá, né? Errei? Pro Eliane Batista. Mas o Pro todo mundo já Não, sabe. acho que ele não me segue, gente. Acho que ele nem Eu sabe. sigo, eu tenho juízo, Orem por mim, tá difícil, É que o pessoal fica aí construindo esses nomes mais difíceis. É Pro Eliane Batista. Segue ela lá nas redes sociais. E se você ainda não me segue, tá perdendo nada com isso. Mas se quiser acompanhar, @PRDudu. Tá vendo como é que o meu é facinho? Mole, fácil. PRDudu, só isso. E, gente, a gente vai dar continuidade aqui nessa programação, que eu espero que você esteja curtindo bastante. E aproveita que ainda dá tempo de ficar compartilhando o link para que mais pessoas entrem. Está crescendo o número cada vez mais. E um beijo para cada um dos clubes da Associação Bahia que estão por aqui, da Missão Sergipe, de onde mais, professor? Da Missão Bahia Sudoeste. Um abraço enorme para vocês. Um abraço também para a Associação Bahia Sul. Não podia ficar de fora. E o pessoal da MIBS, a Caçulinha, um beijo no coração de vocês. E a Bahia Norte, Bahia Forte, enfim, falando todo mundo. Associação Bahia Central. A BAC é show. Todos vocês estão conectados conosco aqui, obrigado de coração. E nós vamos seguir em frente. Professora, para falar para a criança, você que tem essa especialidade, né, é preciso um ingredientezinho, né, que
que causa a diferença no momento de fazer a programação para as crianças, de fazer o estudo bíblico. Como é que é o nome desse ingrediente indispensável para todo mundo que trabalha com as novas gerações? Muitas vezes nós que já estamos numa faixa etária um pouco mais distante das crianças, às vezes a gente corre o risco de falar com eles como se nós estivéssemos conversando com outro adulto. E isso aí é uma coisinha que às vezes pode causar ruídos. Então a gente precisa ter um ingrediente chamado criatividade. Criatividade. Para que eu possa adequar a minha linguagem para alcançar uma outra geração. Criatividade no estudo bíblico, imagina como potencializa o estudo. E para falar sobre criatividade, veio o mestre das criatividades. Vem para cá, Pastor Licá da Missão Bahia Sudoeste. Deus te use aí, amigão. Boa tarde, tropa de lenço da ULB. Boa tarde, pastor Eduardo Batista, professor Eliane e todos aqueles que estão participando desse lindo movimento das nossas classes bíblicas. Eu sou o pastor Eberson Licá, seja bem-vindo aqui à MBSO, que você já sabe, é a maior e melhor da Bahia. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre criatividade na classe bíblica. E como nós temos um público bem difícil, que são os pré-adolescentes e adolescentes, com um tempo de atenção muito pequeno, é importante se utilizar de todas as metodologias de ensino. Por exemplo, se você tem um assunto específico para tratar na classe bíblica, você pode dividir o seu grupo em 4. E aí um grupo prepara então uma música, uma dramatização, um desenho, uma poesia, 4 formas diferentes de ensinar e também de aprender. Claro que você também utiliza ferramentas eletrônicas como Kahoot, Mente e outros sites que dão para eles um questionário para fixar todo aquele conteúdo. Mas hoje eu trouxe aqui um dos nossos capelães. Ele tem causado furor nas redes sociais com as suas meditações. A garotada ama. E eu queria convidar aqui o Luan, do Clube Shekinah, para falar para a gente como que ele tem feito essas meditações, pelo menos 2 aqui pra gente. Eu tô vendo aqui uma bola de futebol americano. Como é que é essa história aí, Luan? Fala, pastor, obrigado pelo convite. Fala, pastor Dudu, professor Eliane, o pessoal aí de Lenço. Na capelania precisamos ser criativos. Só que criatividade não é você criar do zero, mas você pegar inspirações e fazer suas adaptações, tá? O primeiro que eu vou trazer para vocês é o futebol americano, tá? Você vai precisar de um futebol americano ou qualquer bola, não precisa necessariamente ser uma bola de futebol americano, tá bom? Você vai montar duas equipes, uma defesa e outro ataque. A defesa vai ser as coisas boas, vai ser a igreja, vai ser o capelão, vai ser o diretor, vai ser o clube, vai ser os pais. Então, todas essas coisas boas que nos faz permanecer em Deus e em Cristo, você vai colocar como defesa. No ataque, você vai colocar tudo aquilo que é de ruim, aquilo que pode afastar os seus garotos de Deus. Então, você vai colocar lá excesso de redes sociais, vai colocar o que? Pornografia, e vai colocando pelo menos uns 5 aí para fazer o seu ataque. Aí, o primeiro jogo, você vai colocar o seu quarterback para ficar com a bola. Esse quarterback é importante que ele seja pequeno para poder fazer uma ilustração melhor. Ele vai ter que lançar a bola para o outro lado. Só que ele não vai ter sua defesa no primeiro jogo. No primeiro jogo, a defesa vai ficar de canto. E só vai ser o ataque. Então, vai ser a má influência, a bebida alcoólica, o excesso de redes sociais, tudo para cima do garoto. E o garoto não vai conseguir lançar a bola. Por quê? Porque só vai ter o ataque. Aí você vai, chama a sua defesa. Aí depois você vai montar a defesa. Aqui vai estar o diretor do seu clube, vai estar o capelão, vai estar os pais do garoto para proteger das coisas ruins. Aí, quando as coisas ruins chegarem, a defesa vai estar defendendo e o seu quarterback vai conseguir lançar a bola para que o seu oponente não consiga pegar a bola e você consiga fazer o seu touchdown. Então, essa é a primeira aplicação que você pode fazer. A moral da história precisamos das coisas boas para poder vencer as coisas ruins. Então, precisamos obedecer nossos pais, precisamos ir para a igreja, precisamos ter comunhão com Cristo para que a gente possa vencer essas coisas ruins. Muito legal. Pega a visão aí, ó, futebol americano, compra aí na Shopee, né, uma bolinha como essa daqui. E a outra, aquela outra lá causou furor nas redes sociais, eu quero ver a outra. Deu o que falar, viu, pastor? Esse aqui deu o que falar. Como eu falei, criatividade é você poder adaptar. Essa meditação eu consegui criar através de um repertório da minha primeira caminhada, que foi o Fogo do Conselho. Lá, o capelão falou que o fogo era consumidor, mas nem
o fogo não é só consumidor, mas ele também serve para purificar. Então, você vai pegar um galão, vai pegar um desodorante e um fósforo. Você vai pegar o seu desodorante, contar 5... vai abrir ele primeiro, tem que estar aberto, né? Contar 5 segundos. 5 segundos. Vai tampar. Certo. E agora? Aí, presta atenção. Agora vocês vão acender. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eita! Olha só. Aí você vai falar pro seu desbravador, desbravador, o fogo, ele destrói, ele causa destruição, devastações, destrói cidades, mas além de destruir, ele também é um fogo que purifica, é um fogo também que nos protege, é através do fogo que a gente consegue fazer nossos alimentos. Então foi com fogo também que Deus guiou o seu povo no Egito, então fora do Egito. Então você vai falar, além do fogo destruidor, ele também serve para nos purificar. Então é preciso que a gente passe por algumas adversidades para que a gente possa ser quem nós somos hoje em Cristo. Então se você está passando por alguma dificuldade, é porque não é para te abalar, mas é para só te reconstruir, para que você seja uma melhor pessoa em Cristo. Amém. Olha que legal. 2 meditaçõezinhas aqui básicas para que você também possa fazer lá no seu clube. A gente também tem aqui uma maquininha, ó. Essa aqui é a máquina do torta na cara, nossa galera gosta muito. Você vai lá, faz a perguntinha, quem acertou aqui, cadê? Acertou, ganhou, torta na cara, e você vai ficar querendo ver a gente jogar a torta na cara aqui, tá bom? Então voltamos com vocês aí pro estúdio, Pastor Dudu, Professor Eliane, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Mananata. Valeu, Licá. Eu sabia que ia ser bênção, eu sabia que não seria diferente, seria uma grande bênção para todos nós. Obrigado por nos ajudar a sermos melhores instrutores da Bíblia e com criatividade, né, professora? Com certeza, a criatividade é muito importante, mas ela não é única. Como que a gente faz para traçar estratégia para chegar no nosso objetivo? Isso também é muito importante. Eu gosto de tudo planejado. Se eu vou fazer o almoço, eu já fico planejando, traçando a minha estratégia, o que eu vou fazer primeiro, o que é mais rápido. Por isso que eu consigo fazer a comida tão rapidinho. Porque verdade. Eu estou sempre empenhada na minha estratégia. E com estratégia faz mais rápido e bem feito. Bem feito, diga-se de passagem. Eu sou testemunha da comida bem feita. Aliás, por falar em estratégia, planejamento, eu gosto sempre de usar uma frase, né? Que o planejamento é uma alavanca que multiplica forças, é uma reta que encurta distância, é um mapa que orienta. Então, vacilona é quem não tem uma estratégia, especialmente para cumprir a maior de todas as missões, que é salvar almas. A pessoa não pode chegar lá na igreja sem planejar, sem se preparar. Eu vou só abrir a Bíblia ali e vai ser de qualquer jeito, vai ser fluido, não. Vamos ver o que Deus revela. Não tem como. Tem que ter uma estratégia. Vamos chamar um estrategista, então? Vamos. Vem pra cá, Pastor Zaqueu, Missão Sergipe, falar de estratégia pra gente, para que tenhamos uma classe bíblica poderosa. Deixa Deus te usar, meu filho. Fala, galera animada da União Leste Brasileira, isso aí, boa tarde ao pastor Eduardo e à professora Eliane também. Nós estamos aqui na Missão Sergipe, terra dos desbravadores e dos aventureiros. Eu estou aqui para passar para você 4 estratégias fenomenais para a primavera 2025. A primeira delas, recrutamento. Seu clube precisa entender que ele precisa recrutar novos desbravadores para o ano de 2025. Entenda que classe bíblica sem recrutamento não funciona. Você pode ir nas escolas panfletar, você pode usar rede social também e você também pode usar, quem sabe aí, a dica do desbravador amigo. Cada desbravador trazendo um vizinho, trazendo um amigo para que a sua primavera 2025 possa bombar, beleza? A segunda dica da tarde, você precisa também entender, você não pode passar batido nessa dica. Você precisa acompanhar os estudos dos desbravadores. O capelão precisa alinhar com os seus meninos e o diretor e o capelão precisa acompanhar cada estudo dos meninos para saber então como é que está o estudo, como é que estão os alunos e os novos desbravadores também. Então vamos lá recapitulando. A primeira dica é recrutar, a segunda dica é acompanhar. O capelão também precisa visitar os desbravadores, os novos desbravadores, os alunos da classe bíblica. Terceira dica, então, infalível, que o seu capelão não pode esquecer. A terceira dica é o apelo. Se o seu clube já recrutou e já acompanhou os estudos, chegou então a hora do apelo. O seu diretor, o seu capelão precisa estar juntos para poder apelar
ao seu desbravador. Quem sabe o seu pastor pode estar junto, o capelão pode apelar diretamente ao desbravador na classe bíblica, ou então o capelão pode apelar na casa do desbravador, certo? Então a terceira dica é saber apelar para o desbravador para que ele possa então tomar a melhor decisão da vida dele. Vamos lá então para a quarta e última dica. Você não pode deixar passar batido. A quarta e última dica é o dia do batismo. A festa do batismo do seu clube pode ser realizada então local, na igreja local, pode ser regional, distrital, aí é como o seu pastor pode então definir. Tá só lembrando que no dia da cerimônia você não pode esquecer de fazer um corredor de honra, receber o desbravador, montar um vídeo, jogar um telão, montar um cartaz de boas-vindas, porque afinal de contas esse é o dia mais importante da vida dele. E o dia mais importante da vida do desbravador não pode ser feito de qualquer maneira, tá? Beleza? Muito bem, então galera, as 4 dicas já foram passadas e você não pode esquecer de que o nosso maior objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Diretor, capelão, desbravador, nós fomos chamados para salvar. Que Deus abençoe seu clube e essa primavera vai ser a maior primavera da história. Deus te abençoe. Aí sabe de estratégia, valeu pastor Zaqueu, arrebentou, Deus te usou agora, amigo. Ei, olha a timeline aí, como é que tem um monte de gente dando testemunho da presença, colocando o nome do clube. O pessoal é tão feliz por participar do Clube de Desbravadores que o que eles mais gostam de colocar na timeline é o nome do clube. Clube tal presente, clube tal presente, clube tal presente. E fica essa timeline aí nessa velocidade linda, maravilhosa, mostrando o teu contentamento de estar participando deste momento. E para nós é uma honra ter a sua presença aqui, uma honra para a gente da União Leste Brasileira. Estratégia definida, estratégia discutida, estratégia esclarecida. Temos alguma coisa ainda que falta ainda, professora? Temos uma coisa importantíssima. Quando a gente faz um trabalho com as novas gerações, a gente precisa ter constância, você tem que estar sempre ali fazendo, mas você tem que ter propósito. Você não pode fazer uma coisa sem propósito. Qual é o seu propósito? Qual é a sua finalidade com essa classe bíblica? Não é fazer com que aquelas crianças, aqueles adolescentes tomem a decisão ao lado de Cristo? E para que ele tenha essa tomada de decisão, você precisa fazer uma interferência, você precisa fazer um apelo para que ele entenda que ele precisa ter uma tomada de decisão. E Deus espera isso de você, que você ensine e chame a responsabilidade quanto ao conteúdo que você ensinou. Ensinou sobre o sábado. E aí, quando é que a gente começa a guardar o primeiro sábado? Até mesmo para que ele possa realmente aprender o conteúdo, porque ele só vai aprender fazendo. A gente aprende fazendo, então ele tem que saber o que eu tenho que fazer. E o apelo pode ser feito de diversas formas, né? E claro, vamos chamar aqui alguém para falar sobre apelo, porque é muito importante para você que dirige a classe bíblica, você que dá estudos bíblicos, você que quer evangelizar as Novas Jerusalém, ó, a Nova Jerusalém. Não, você que quer evangelizar para levar o pessoal para a Nova Jerusalém. É isso daí. As muitas palavras às vezes me fazem delirar. Então se liga só nisso daí. Nós vamos chamar o pastor Wirley da Missão nada, Associação Bahia Sul, a poderosa Bahia Sul com a sede lá em Itabuna. Pastor Wirley, deixa Deus te usar e manda para cá essa super orientação quanto ao apelo. Olá, pastor Dudu, e aí desbravador e aventureiro da União Leste Brasileira, tudo bem com vocês? É um privilégio falar para cada um de vocês e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial que é apelo. Imagine você que está indo comprar um celular em uma loja e ao chegar lá você é muito bem atendido, o vendedor lhe mostra um aparelho perfeito, capacidade de tela, memória, câmera, tudo é maravilhoso naquele celular. Você fica encantado, mas quando termina a apresentação, que dura cerca de 30 minutos, o vendedor diz, olha, você precisa ir embora agora, eu vou fechar a loja e agora acabou. Você diz, como assim? Como que eu vou fazer para adquirir esse celular? Como que eu faço para comprar esse aparelho? Bem, isso é um estudo bíblico, classe bíblica ou sermão sem apelo. Quando você não faz um apelo, você não dá a oportunidade da pessoa tomar uma decisão. Se a decisão for pequena ou grandiosa, não importa. Você precisa conduzir o desbravador ou aventureiro até Jesus e para isso é preciso o apelo.
Nós fazemos apelo o tempo todo. Imagine você, uma moça, que no sábado à noite diz para o pai: pai, paga uma pizza para mim, por favor, paga uma pizza para mim. Ou um aluno que na escola chega para a professora e diz: professora, deixa eu entregar a atividade amanhã, por favor, deixa eu entregar o trabalho amanhã, não deu tempo eu terminar. Ou então um amigo que chega para o outro amigo e fala assim: ô, me empresta um dinheiro aí, por favor, me empresta um dinheiro, eu prometo que eu vou te pagar. Estes são exemplos de apelo, e nós fazemos apelo o tempo todo. Mas na classe bíblica o apelo é diferente. Quando se trata de estudar a palavra de Deus, o apelo não é feito sozinho, você tem o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor convence o coração da pessoa, vai colocando a verdade na mente e no coração dele, e aliado ao seu convite, a pessoa pode tomar uma adesão ao lado de Cristo ou aceitar as verdades que nós vamos estudando a cada estudo. Veja, o apelo precisa ser gradativo e tem que acontecer em toda reunião. Cada encontro, cada momento de estudar a Bíblia e cada tema que é apresentado é uma oportunidade para que o desbravador ou aventureiro entregue a sua vida a Jesus e aceite as verdades que estão sendo apresentadas. Então, no final de cada estudo, você tem que fazer um apelo. Você tem o desejo de, a partir de hoje, ser fiel a Deus na guarda do sábado e entregar um dia da semana inteirinho para Cristo Jesus? É o seu desejo devolver ao Senhor o que lhe pertence e ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Você gostaria de receber o perdão de Deus e também perdoar aos seus semelhantes? Essas são formas de apelo e são maneiras de você conduzir a pessoa a uma decisão. O apelo precisa ser claro e direto. A outra pessoa precisa entender exatamente o que você deseja. A comunicação deve ser clara. Você pode pedir que a pessoa fique em pé, que ela levante a mão, ou que no seu coração ela tome a decisão de entregar a vida a Cristo Jesus. Mas ainda assim, ela precisa entender o que você disse. Veja, existem duas formas erradas de fazer um apelo. Primeiro, é traindo a confiança da pessoa. Como isso acontece? Quando você convida alguém à frente dizendo: se você ama Jesus, vem até aqui. E quando ela chega perto de você, você diz: parabéns, você tomou a decisão pelo batismo. Essa é uma forma de trair a confiança. Você não foi claro ao dizer que o apelo era para quem amasse a Jesus. Outra forma errada de fazer apelo é prometer aquilo que Jesus não prometeu. Por exemplo, dizendo: se você entregar a vida a Cristo, Deus vai te abençoar muito, você não vai ter mais problemas, nenhuma dificuldade vai acontecer na sua vida. Bem, essas não são promessas que Jesus fez. Mas quando você é claro, objetivo e diz exatamente o que Jesus prometeu, uma vida restaurada, o perdão e a paz que só Ele pode dar, tenha certeza que o apelo será um sucesso. Lembre-se de contar uma boa história. As histórias conectam as pessoas. Conte a história de um desbravador ou aventureiro que entregou a vida a Cristo, ou que passou a ser fiel a Deus na guarda do sábado, ou que enfrentou provações e lutas, mas se manteve firme em Jesus. As histórias, que podem ser da sua própria vida, vão fazer com que as pessoas entendam que ela também pode ser uma vencedora. Lembre-se, nenhum apelo é efetivo se não tiver a bênção de Deus e o auxílio do Espírito Santo. Por isso, ore bastante, busque a Deus diariamente e mencione o nome das pessoas que você está estudando a Bíblia. Lembre-se, o apelo são palavras humanas que dão vida ao chamado de Deus. O Espírito Santo é quem convence, mas é você quem convida. Que Deus te abençoe. Gostei dessa frase aí, hein? Gostei dessa frase. O Espírito Santo convence, mas é você quem convida. Deixa Deus te usar, faz apelo ao coração, né, professora? Isso é um privilégio, né? É um Deus privilégio. nos escolher para que nós possamos convidar as pessoas. Isso é um grande privilégio. E privilégio principalmente dos pais. Eu acredito que nós temos muitos líderes aqui acompanhando essa live hoje à tarde. Mas eu gostaria que, se você, além de ser líder, também é pai, também é mãe, solta esse coraçãozinho aí com força, que a gente quer ver a participação dos pais também nesse objetivo tão nobre. Então, olha os corações aí explodidos na timeline. Vamos lá, coloca coração pra cima aí, meu filho. Deixa esse coração expandir. Bom, todo mundo gosta de prêmio, né? Todo mundo gosta de recompensa.
E é claro que na União Leste Brasileira, você que faz classe bíblica, você que é batizado, você que conduz a pessoa ao batismo, aqui até o clube recebe premiação. Todos os envolvidos. Todos os envolvidos, ninguém fica de fora. Tem prêmio para todo mundo no maior batismo do ano, que é no mês de setembro, o batismo da primavera. E alguém muito especial vindo lá da região de Eunápolis, na Missão Bahia Extremo Sul, vai falar para a gente sobre a premiação. Eu estou falando do pastor Gleison. Pastor Gleison, o que a gente vai ganhar esse ano aí? Conta para a gente. Fala, desbravador e aventureiro da União Leste Brasileira. E é claro que na primavera da União Leste Brasileira teremos a premiação. Então você que é desbravador, você que é aventureiro, que vai se batizar na primavera, receberá um prêmio muito especial. A grande festa na sua igreja, com o seu clube, com a sua turminha, com a galera desbravadora e aventureira, vai ser muito especial. Então, você receberá um PIN muito especial que você vai guardar, usar na sua faixa, guardar como um emblema muito especial aí desse marco histórico que será o seu batismo na primavera. Mas o amigo que está levando você para este movimento nas águas, para esse batismo, também receberá aí o emblema especial que é o aventureiro com propósito. Então, o amigo que está dando estudo bíblico para você, o seu professor na classe bíblica, o seu diretor, aquele amigo especial, o seu instrutor bíblico, ele receberá esse PIN que vai fazer parte da história dele também. Não só você que é instrutor do aventureiro, mas também você que é um desbravador com propósito. Você que está levando alguém ao batismo da primavera, agora aqui no mês de setembro, na União Leste Brasileira, poderá receber esse presente muito especial para marcar a sua história. Mas é claro que o Clube de Desbravadores e Aventureiro também não pode ficar de fora. E ele receberá um emblema muito especial, que é o nosso troféu do batismo da primavera. Porque, como você sabe, a União Leste é to the best. E aqui nós temos uma festa muito especial para você, diretor, comemorar aí com o seu clube, comemorar com a sua galera todo este movimento do batismo da primavera. Então, fiquem com Deus, forte abraço. Eita, quantos prêmios legais estão vindo por aí. Não é do que você vai trabalhar em prol do prêmio, mas que é gostoso você reconhecer, você receber um reconhecimento pelo trabalho que fez. É claro que é legal. E é por isso que a gente prepara tudo isso aí com muito carinho para todo o território da União Leste Brasileira, desbravadores, aventureiros, a Bíblia e tudo mais. Tudo feito com muito carinho para você, porque você é especial para Jesus e, obviamente, não poderia deixar de ser especial para a gente também. Professora, estamos chegando ao final, professora. Foi muito rapidinho, Foi não foi? muito rápido. Passou que a gente nem viu esse momento aqui com vocês. Foi super agradável. A gente estava com saudade de vir aqui conversar com vocês. Agora o próximo encontro não pode demorar muito não, pode? Pode não. Já tem uma data marcada para o próximo encontro? A gente gostou tanto que o nosso próximo encontro já vai ser agora, no dia 6 de maio. 6 de maio? O que vai rolar 6 de maio? A gente espera vocês nesse mesmo canal, às 19h30. Nós vamos ter uma live muito especial. Esse ano, pastor Dudu, é o último ano do Elo da Graça, que é um currículo que permeou pelo Ministério da Criança por mais de 20 anos. O ano que vem, a gente está recebendo um currículo novo e que leva um nome que só nele a gente já fica encantado. Vivos em Jesus. E essa live do dia 6 vai contar muito sobre esse currículo para você que é líder, para você que é pai e para você também que é o público-alvo para o currículo da Escola Sabatina para o Ministério da Criança. 6 de maio, que horas? 19h30, eu aguardo vocês. Agora você me chamou de quem mesmo? Pastor Dudu? Pastor Dudu. Acabou meu amor pra cá, meu amor pra lá. A casa tá caindo, né, irmão? Vamos deixar, né? Vamos deixar Deixa o amor quieto, pra né? depois, né? Amigos, obrigado diretor, obrigado departamentais, obrigado capelães, desbravadoras, adolescentes.
professoras aí do Ministério da Criança e do Adolescente, beijão no seu coração, obrigado, gratidão de verdade e vamos para cima, para que seja o ano onde apresentaremos ao Senhor a maior quantidade de adolescentes, desbravadores, pré-adolescentes e crianças sendo batizadas para a honra e glória de Jesus. O preparo começa agora, a classe bíblica começa agora, não deixe para amanhã o que você pode começar imediatamente e vamos todos juntos para levarmos as nossas crianças para o céu. Afinal de contas, estamos aqui para salvar do pecado e guiar no serviço. E é claro que essa live precisa ser encerrada com uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida, porque você é instrumento nas mãos do Pai e o Pai vai te abençoar como já o tem feito até aqui. Vamos orar? Deus querido, obrigado por esta tarde tão especial de sábado, por este bate-papo que tivemos aqui, por estas aulas super relevantes. Obrigado pelo conteúdo que certamente vai fazer a diferença quanto à qualidade daquilo que faremos para o nosso público-alvo, que são os desbravadores, os nossos pré-adolescentes, adolescentes, nossas crianças do Clube dos Aventureiros, enfim, Senhor, ajuda-nos a apresentar o Evangelho de forma atrativa e que todos eles sintam-se tocados pelo Espírito, porque Tua palavra tem poder, não volta vazia, e que muitas decisões sejam colhidas ao longo deste ano, mas em especial no batismo da primavera. Que seja o melhor batismo da primavera da história da Tua igreja, na Bahia e em Sergipe. Abençoe a cada diretor, diretora, a cada líder que esteve aqui, cada um que passou por essa live, que receba uma porção dobrada do Teu Espírito. Eu oro por eles e o faço em nome de Jesus. E todo mundo diz? Amém. 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 Deus abençoe. Obrigado, Valeu, gente. obrigado, gente. Tchau, tchau.